Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Ai, que bom estar juntinho com vocês mais uma vez. Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar da apostila, do caderno brochura, do lápis de escrever, da borracha e do lápis de cor. Estão prontos para mais uma aula? Já está tudo separado para a gente começar? Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós usaremos a nossa imaginação. Observem essas imagens. Olha essa criança aqui, ó. Olha quanta coisa que está na cabecinha dela. Olha essa outra menina aqui, ó. Quanta coisa, não é verdade? Então, o que a gente vê aqui nessa imagem? Olha aqui, dentro dessa aqui, ó. Tem arco-íris, tem boneca, tem sol. Olha quanta coisa. Quanta coisa saindo da cabeça dessas crianças. São as ideias, as imaginações das crianças. A fantasia, o faz de conta, faz parte da vida das crianças. As acompanham em suas experiências diárias e assim a criança experimenta o novo. Vamos deixar as crianças criarem, imaginarem e compartilharem as suas imaginações. Agora vamos olhar essa imagem aqui, ó. O que essa criança está imaginando ser? Então vamos olhar, ó. Ela tem uma caixa na cabeça e aqui do lado tem um desenho. Vocês já sabem? Isso! Ela está imaginando ser um astronauta, não é verdade? Mas como que nós podemos perceber isso? Olhando para a roupa e principalmente para o desenho, que desenhou um foguete aqui na parede, não é verdade? E a caixa que ela colocou na cabeça aqui, ó, fazendo de conta que é o quê? Isso, o capacete. E se você fosse um astronauta, o que você faria? Vocês já pensaram em ser astronauta alguma vez? Algum dia, assim, vocês já pensaram em ser um astronauta, em estar num foguete, e o foguete subindo, assim? Vocês já pensaram? Já imaginaram? E o que vocês fariam se fosse um astronauta? Bom, essa criança também está imaginando que tem um foguete ao seu lado, não é mesmo? Vocês já viram um foguete na TV? Em filme, em livro, em algum lugar? Vocês já viram? Eu acho que todo mundo já viu, né? Tudo bem. Vamos conhecer um foguete, então? Olha aqui, ó. Aqui nós temos um foguete de verdade, tá vendo, ó? E aqui nós temos a palavrinha foguete. Qual que é a primeira letrinha da palavra foguete? Olha aqui. A letrinha F. F, olha aqui, ó, uma reta, depois uma reta para a direita e mais uma outra. F de foguete. E qual que é a última? F é a primeira. Então vamos lá na última, ó. Então a primeira é aqui, então nós vamos caminhar até chegar aqui na última. Então a última letrinha é a letrinha E. Foguete. E quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos contar? Foguete. De novo. Vocês comigo, hein? Foguete. Vamos lá. Aqui, ó. Foguete. Vamos contar? 1, 2, 3. Então, nós abrimos a boquinha 3 vezes para falar essa palavra foguete. E essas crianças aqui, o que elas estão imaginando ser? Piratas. Mas como nós podemos perceber isso? Como é que nós podemos perceber que elas estão fazendo de conta que são piratas? Porque elas estão fazendo de conta que as caixas são os navios. E pelo chapéu
papel da criança e estão fazendo de conta que estão olhando, olha aqui, ó, por um binóculo, tá vendo? Você já brincou de pirata? O que você faria se você fosse um pirata? Já pensaram nisso? Elas estão usando o rolo de papel para fazerem de conta que é um binóculo. Vocês perceberam, ó? Um rolo de papel, pode ser um rolo de papel toalha, né, que já acabou. Aí elas pegaram para brincar. E olha que divertido que foi. Vamos conhecer um binóculo? Então, ó, esse aqui é um binóculo. E aqui nós temos a palavrinha binóculo. E qual que é a primeira letrinha do binóculo? Vocês já sabem? Isso mesmo, ó. A primeira é essa aqui, né? Que é a letrinha B. E qual que é a última letrinha? Então, se essa daqui é a primeira, então nós vamos caminhando, 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 caminhando. Chegamos aqui, ó, na última, que não tem nenhuma outra letrinha depois dessa, não é verdade? E qual que é a última letrinha? A letrinha O. Então, binóculo. Muito bem. E agora, quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar binóculo? Vamos contar? Binóculo. Então, vamos lá. De novo comigo, ó. Binóculo. Quantas vezes? 4 vezes, na verdade. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui. Um, nó, 2, 3, 4. Então, nós abrimos a boquinha 4 vezes para a gente estar falando binóculo. E agora, nós temos uma hora que todo mundo gosta, que é a hora da história. Podemos imaginar que somos tantas coisas usando nossa imaginação e nossa criatividade? Hoje eu vou ler uma história para vocês que fará pensarmos e imaginarmos o que faríamos se ao invés de sermos nós, fôssemos diversas outras coisas. Vamos ouvir? O nome da historinha é Se Eu Fosse, de Louisa Meyer. Vamos lá? Se eu fosse uma nuvem, o que eu faria? Uma chuva de surpresa para regar o seu quintal. Se eu fosse uma estrela, o que enfeitaria? O topo de um pinheiro escolhido no Natal. Se eu fosse um vagalume, o que iluminaria? O caminho para a casa de alguém especial. Se eu fosse uma brisa, com quem brincaria? Com roupas pequeninas penduradas no varal. Se eu fosse uma onda, o que carregaria? Um barco de piratas todo feito de jornal. Se eu fosse um pássaro, onde pousaria? No alto da colina para ver o litoral. Se eu fosse uma árvore, onde viveria? No meio da cidade para mudar todo o astral. Se eu fosse um arco-íris, o que inventaria? Uma cor que não existe para chamar de original. Se eu fosse essa cor, o que eu pintaria? Todos os meus sorrisos caberia em um mural? Mas eu sou criança e posso ser tudo. Não é genial? E aí, crianças, gostaram da história? Muito legal, não é mesmo? Você se imaginou em alguma situação que vemos na história?
E se fosse uma nuvem, o que faria? E se fosse a estrela, o que você enfeitaria? E se fosse um vagalume, o que você iluminaria? Vamos aprender como se escreve algumas palavras que encontramos no livro? Vocês se lembram quais são as vogais? Lembram das aulas das vogais que nós aprendemos? Que eram 5? Quais eram? Deixa eu ouvir vocês falarem. Isso mesmo. A, E, I, O, U. Muito bem. Vamos descobrir quais vogais estão faltando para escrevermos essas palavras? Então, qual palavra que nós temos aqui? Bom, é só a gente olhar a figura, não é verdade? Que figura é essa aqui? É uma estrela. Então, vamos olhar aqui, ó. Tá faltando alguns quadradinhos, que a gente já sabe que são as vogais que estão faltando. E vamos falar bem devagarzinho para a gente prestar atenção quais são as letrinhas que estão falando, combinado? Então, vamos lá. Estrela. Então, aqui, ó. Então, a gente já ouviu o som da primeira letrinha, não é verdade? Ó. Então, ó. Então, a primeira vogal é a vogal E. Muito bem. De novo, gente, ó. É o mesmo som da primeira letrinha, não é verdade? Então, a letrinha E. Estrela. E aí? Lá. Isso, a letrinha A. Então, olha aqui, ó. Estrela. Muito bem, nós já encontramos as vogais. Quantas vogais nós temos nessa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3 vogais. Muito bem. Qual outra palavra nós encontramos no livro? Ah, vocês lembram o que é esse aqui, ó? Que figura é essa? Isso, a nuvem lá do céu, não é verdade? Nuvem. E aqui também está faltando algumas vogais. Então, vocês me ajudam a descobrir quais estão faltando? Então, vamos lá. Nu. Olha, a gente faz biquinho, ó. Nu. Isso, a vogal U. Olha aqui, ó. Nu. Vem. Isso, ó. Vem. É a letrinha E, igual da estrela. Então, nós montamos, ó. Vem. Quantas vogais nós precisamos para colocar nessa palavra? Vamos contar? 1, 2. Muito bem. Vamos para outra palavra? E esse animalzinho aqui, ó, que tem essa luzinha aqui, ó. Como que chama? Isso mesmo, vagalume. E vamos ver aqui, ó. Ixi, tá faltando bastante dessa vez, né? Então, vamos pensar? Vamos falar bem devagarzinho pra gente ir pensando, tá? Então, ó. Vagalume. Então, vamos lá. Ai, ficou fácil, não ficou? A gente já falou. Letrinha A. Outro A, não é verdade? Então, nós temos vagalu. Fez biquinho, a letrinha U. Vagalume. Isso, a letrinha E, da estrela. Então, nós montamos aqui, ó, vagalume. E quantas vogais temos nessa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Você já viu um vagalume? A luz do pequeno inseto possui funções para sua defesa, sobrevivência e reprodução. Sua luz pode afastar animais que possam tentar devorá-lo, garantindo que ele chegue à fase adulta. Observe esse sinalzinho aqui, ó.
Observaram? Esse sinalzinho aqui, vocês lembram como ele chama? A gente já falou em outra aula. Isso é o hífen. Lembra dele? Hífen. Ele serve para unir duas palavrinhas e formar uma palavra com um só significado. Agora nós temos outra palavra. O que é isso aqui, gente? É tão lindo, né? É um arco-íris. Vamos ver aqui também, tá faltando bastante, né? Vamos lá. Arco-íris. Ar. E isso começa com a letrinha A. Arco. Muito bem. Arco. O co a gente põe a letrinha O. I. Ficou fácil, né, gente? A gente já falou a letrinha, né? I. Vamos colocar iris. Outro I, não é verdade? Isso mesmo, já montamos. Arco-íris. Tudo bem. Quantas vogais nós temos nessa palavra? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Você já viu um arco-íris? Quem já viu um arco-íris? É tão lindo, né? Essa palavra também tem hífen. E aqui, o que será que essa imagem quer falar, hein? Esta aqui a gente está querendo falar da brisa, porque essa plantinha aqui, toda vez que joga um ventinho, uma brisa bem levinha assim, ó, já sai esses pedacinhos assim da florzinha, tá vendo? Como se fossem pétalazinhas, elas voam. Então aqui ela tá ilustrando a brisa, tá? Porque não tem como a gente tirar foto do vento, da brisa. Então esse daqui tá ilustrando, tá vendo? Elas estão indo para lá. E aqui na brisa, vamos olhar as letrinhas que estão faltando? Então, ó, brisa. Bri. Isso, a letrinha I, ó. Bri. Então, vamos colocar. Zá. Isso, a letrinha A. Então, nós já montamos brisa. Muito bem. Quantas vogais nós temos nessa palavra? Vamos contar? 1, 2. Muito bem. Brisa é um vento leve, fresco e considerado agradável e gostoso. Vamos fazer uma lista com essas palavrinhas novas que conhecemos? Peguem o caderno brochura e peçam auxílio para um adulto para escreverem as palavras. Então, aqui nós pegamos o caderno. Então, nós vamos escrever, ó, nós vamos colocar a data e vamos escrever lista de palavras. E nós vamos escrever as palavrinhas, ó, estrela. E olha aqui, marcar quantas vogais tem, tá, ó. Então, na estrela nós temos 1, 2, 3. E na nuvem, o e o E. E no vagalume? Um A, outro A, o U e o E. E no arco-íris? O A, o O, o I e o outro I. E a brisa, I e o A. E assim vai ficar nossa lista no nosso caderno, combinado? Crianças, como estamos estudando jardim, os bichinhos que fazem parte de um jardim, nós faremos como no livro que acabamos de conhecer. Eu irei apresentar algumas imagens do que podemos encontrar em um jardim e vocês deverão completar a frase. Se eu fosse, e dizer como seriam ou o que fariam. Vamos montar o nosso próprio livro. Usem a sua imaginação. Vamos lá? Então, aqui. Se eu fosse, vamos ver o quê? Pedra. Uma pedra. O que eu seria? Feche os olhos e imagine que você seja uma pedra. Se eu fosse uma pedra, eu seria dura e nunca sairia do lugar. E se eu fosse árvore? Uma árvore, como eu seria?
Feche os olhos e imagine que você seja uma árvore. Se eu fosse uma árvore, eu seria bem grande e faria muita sombra para você descansar. Se eu fosse uma joaninha, como seria? Se eu fosse uma joaninha, eu soltaria um cheirinho estranho para os bichinhos se afastar. Se eu fosse um caracol, como que eu seria? Se eu fosse um caracol, eu teria uma casinha e me arrastaria bem devagar. E se eu fosse uma flor, como eu seria? Se eu fosse uma flor, eu seria a mais cheirosa do jardim para você me cheirar. Se eu fosse um pássaro, como eu seria? Se eu fosse um pássaro, eu voaria bem alto para nenhum outro me alcançar. Se eu fosse uma borboleta, como eu seria? Se eu fosse uma borboleta, eu seria mais colorida para você me admirar. Vamos ver como ficou o nosso livro Se Eu Fosse? Então vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Se eu fosse, imagine como você seria se não fosse você. A nossa turma aqui, ó, da recreação. Se eu fosse uma pedra, eu seria dura e nunca sairia do lugar. Se eu fosse uma árvore, eu seria bem grande e faria muita sombra para você descansar. Se eu fosse uma joaninha, eu soltaria um cheirinho estranho para os bichinhos afastar. Se eu fosse um caracol, eu teria uma casinha e me arrastaria bem devagar. Se eu fosse uma flor, eu seria a mais cheirosa do jardim para você me cheirar. Se eu fosse um pássaro, eu voaria bem alto para nenhum outro me alcançar. Se eu fosse uma borboleta, eu seria a mais colorida para você me admirar. Se eu fosse uma cigarra... Oi? A gente não tinha falado de cigarra, não é verdade? Por isso que tem esse ponto aqui, ó, que a gente chama de ponto de interrogação. Se eu fosse uma formiga... a gente também não falou isso. Então, olha aqui, ó, tem outro ponto de interrogação. Olha como ficou legal o livrinho que criamos. Mas está faltando um final, não é mesmo? Vocês perceberam que tinha 2 páginas sem completar. Lembra que foi a da cigarra e da formiga? E agora, o que nós vamos fazer? Que ideia que vocês têm aí para a gente resolver? Ah, olha aqui. Se eu fosse uma cigarra, o que você faria se você fosse uma cigarra? Nós já contamos para vocês a historinha da cigarra e das formigas. E você, se fosse uma cigarra, o que você faria? Feche os olhos e imagina. Você agora é uma cigarra. Como você seria? Grande ou pequena? Onde você iria morar? O que você gostaria de fazer? Se você fosse uma formiga, agora, o que você faria se você fosse uma formiga? Feche os olhinhos e imagina que você agora é uma formiga. Fechou o olhinho? Tá imaginando? Como que você seria? Você seria grande? Você seria pequena? Você seria brava? Ou você seria gentil? Onde você iria morar? O que você ia gostar de fazer se você fosse uma formiga?
Já pensaram? Agora, vocês vão abrir a apostila de vocês na página 36, tá? Só para lembrar, 36 é o 3, bem juntinho com o número 6. Nessa página aqui, ó, não esqueçam de colocar aqui embaixo a data de hoje e o nome de vocês, bem caprichadinho, tá? Eu tenho visto que vocês têm colocado a letrinha bem bonitinha, parabéns! Fica muito bonita a letrinha de vocês aqui caprichada. Agora você escolherá um final para o nosso livro. Você irá escolher um desses dois personagens, ou a cigarra ou a formiga, e desenhar o que você faria se você fosse ele. Depois escreva o nome do personagem que você escolheu. Então vocês escolhem a cigarra ou a formiga. Aí vocês desenham o que vocês iam fazer se você fosse um deles, né? E depois vai escrever o personagem. Então vai escrever cigarra ou formiga, tá bom? Faça tudo com muito capricho. Sugestão de link. Como a luz do vagalume é produzida? Olha que interessante. Peça para algum adulto entrar aqui, ó, nesse endereço aqui para vocês ficarem sabendo, tá? Aumenta, assim, o conhecimento de vocês e é bem legal a gente tá pesquisando. E a nossa aula já chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!